Olha, aluno da mediação tecnológica, eu sou o professor Beto e estamos aqui em mais uma aula de história. Hoje, vou falar de uma coisa essencial: energia. Dificilmente hoje o ser humano conseguiria viver sem a energia. Imagina uma sociedade que vive às escuras. Falta de geladeira, nós estamos falando de falta de locomoção, que vai energia, na escuridão, sem poder ter um computador, sem poder ter um celular, sem poder ter uma televisão que chegue até aí. Imagine uma sociedade altamente isolada e sem energia. Hoje, em pleno século XXI, é quase inadmissível. Por isso que o governo federal tem programas, como o exemplo desses programas, o Luz para Todos, do governo federal, que busca levar energia a cantos mais remotos da nossa sociedade, através de programas sociais. E a falta de energia é algo que nos leva a outro tipo de pensamento. De que forma nós podemos produzir essa energia? Qual o tipo de energia que você conhece? Quando você acende um botijão de gás, você está queimando energia? Quando você acende uma luz, quando você entra dentro de um barco, quando você entra dentro de um carro, quando você me assiste pela televisão, mas de que forma nós estamos produzindo essa energia? É outra discussão. E na tela para vocês, porque essa aula, a aula de número 52, ela vem justamente analisar isso daqui. A questão energética e o problema desse mundo contemporâneo. Por isso que eu quero resgatar uma frase da aula passada, que ela disse o seguinte, vamos lá. O crescimento econômico desordenado, pautado na falsa ilusão de desenvolvimento e pelos postulados costumados da cultura de insaciabilidade, do consumo irresponsável e da exploração predatória dos recursos, demarcam na atualidade as relações antropocêntricas, de dominação do ser humano sobre a natureza. Analise essa frase aí. Qual é a mensagem que essa frase lhe traz? Fale para o professor presencial. Professor, pergunte do aluno qual é essa mensagem que a frase traz para eles. E coloque aqui no chat para mim. Coloque no privado, para eu saber, para a gente conversar. Isso, vamos pensando, hein? Pode ser durante a aula também, tá? Aqui, o ser humano jogando lixo aqui, no meio ambiente. A enchente trouxe esse lixo de volta. Aí a mulher fala, vamos ter que mudar. E ele fala assim, sim, nossos hábitos, porque a lei do lixo, a lei ambiental, é a natureza revoltada contra o ser humano. O ser humano jogou tanto dejeto e esse dejeto entupiu os canais aonde essa água passava. Essa água voltou para dentro da casa dele. A humanidade não usufrui apenas das conquistas e das benesses do desenvolvimento, mas também dos efeitos indesejáveis produzidos por este. Efeitos indesejáveis. Quais são esses efeitos indesejáveis? As desigualdades sociais, a degradação ambiental, a fragilização do sentimento de coletividade, de alteridade e de segurança. É bom a gente voltar essas frases aqui da aula anterior para a gente refletir sobre isso daqui. Porque a questão energética eólica, as linhas de transmissões, o gás, a energia nuclear, petróleo, bacias, as hidrelétricas, a energia solar, tudo isso
está dentro dessa questão energética. Como é que nós estamos vendo a questão energética? Quantas guerras não já foram travadas por causa do petróleo? O sol em abundância pode ser uma saída. A energia eólica é outra saída. Apesar do impacto ambiental, a energia hidrelétrica, ela é uma produção limpa de energia. Os recursos energéticos são foco de interesses estatais, gerando disputa geopolítica desde a primeira Revolução Industrial. Gente, várias guerras, vários conflitos, vários desentendimentos dos países, várias mortes estão relacionadas a recursos energéticos. Estão relacionadas de controle de áreas onde tem petróleo, de controles de hidrelétrica, de controle aonde tem urânio. Tudo isso pode gerar guerra. De controle onde tem um mar, porque hoje nós temos energia gerada pelas ondas, mecanismos são colocados nas ondas e esse movimento deles vão fazer gerar energia. Então nós temos vários tipos de conflitos mundiais que são gerados por causa desse tipo de controle energético para o mundo. Como é que está esse controle energético? Como é que o século XX entrou dentro dessa disputa energética? Lembra quando nós estudamos sobre o Oriente Médio? Sobre o Oriente Médio ali nós estudamos justamente os confrontos que existiram por causa do petróleo. Que hoje a maioria dos países do continente médio, do Oriente Médio, são produtores de petróleo. Na tela para vocês. Na segunda metade do século XX, com a expansão do meio urbano industrial, principalmente na América Latina e Sudeste Asiático, e, consequentemente, o crescimento populacional, houve um aumento exponencial da demanda energética. Aumento exponencial da demanda energética. Nós temos, nos últimos anos, a questão energética traz novas discussões. Agências internacionais, estados e a sociedade geraram um debate sobre consumo, recursos naturais, mudanças climáticas e, principalmente, a segurança energética nos países mais ricos. Segurança energética nesses países mais ricos. Como é que está essa questão da segurança energética? Gente, olha o tanto de lixo que o ser humano produz, que são descartados principalmente em lixões. Hoje já existe uma lei que proíbe os lixões. Que os municípios teriam que fazer aterros sanitários. Mas será quem é que obedece essa legislação? Será que essa legislação está sendo obedecida? Ou as pessoas não estão nem aí para o que produzem? Podemos classificá-las em renováveis, têm capacidade de se regenerar em tempo curto, tornando inesgotáveis. Exemplo, a biomassa, óleo de biodiesel a partir da cana-de-açúcar, mamana, girassol, entre outros, elas são energias renováveis. Por quê? Porque você planta, ela se reproduz e ela se renova. Ela se recicla. Resíduo urbano, resíduos florestais, animais. Não renováveis. Quais são as energias não renováveis? Oriundas de matéria orgânica, decomposta por milhões de anos, não havendo tempo hábil para serem formados para o uso humano, como é o petróleo, o gás natural e o carvão. Gente, há milhares de anos, o petróleo foi se formando.
foi se formando na natureza. Ele foi depositado ali na natureza, assim mesmo como o carvão. O carvão, por uma pequena diferença, ele não virou diamante, mas ele tem a mesma composição ali do diamante. O gás natural foi acumulado lá. Quando você tira o petróleo, você também tira o gás natural. Vai ser acumulado. Essas energias, elas são retiradas da natureza, são retiradas, só que não são energias renováveis. Elas um dia irão acabar. Por isso que se está buscando outros tipos de energia, como a energia eólica, a energia nuclear, a energia solar, que elas são renováveis. O petróleo não. O petróleo que já foi queimado, ele já foi queimado. Ele só fica como poluente da natureza. Ele não volta mais para a natureza. Na tela. Exemplo. Exemplificação aí, ó. Recursos naturais são dois tipos. Renováveis e se renova. O solo se renova? Sim. A água se renova? Sim. A vegetação se renova? Sim. Dependendo também, né? Os animais se renovam? Sim. O sol, ok. O vento, ok. Energias renováveis, energias que podem ser renovadas. Não renováveis. Acaba e não se recompõe mais. O carvão, o petróleo, o ouro, não se renova. Não pode se renovar. A professora Maria Isabel, ela traz sobre isso, sobre esses exemplos de energia renovável e não renovável. Ainda existem as energias primárias e energias secundárias e energias convencionais. Vamos ver cada uma delas. Energia primária. Quando utilizamos diretamente para a geração do calor e energia, como a lenha queimada para uso doméstico. São energia primária. Puf, eu utilizei. Vamos supor, eu utilizei ali peguei a lenha, era uma árvore. Era uma árvore, eu peguei a lenha, queimei a lenha. Aqui dali é uma energia primária. Olhem na tela de vocês, energia primária. O que diz aí? Energia primária. Agora vem comigo aqui para a energia secundária. A energia secundária é utilizada pelo meio de energia para obter outro tipo de energia. Não é a própria energia. A gente dá até o exemplo aí na aula de vocês, está aí no slide de vocês. O urânio. O urânio por si só, ele não se obtém energia do urânio. Puf. Só que nós precisamos enriquecer o urânio para ele aquecer a água. Ele aquece a água e a água gera energia, tipo energia a vapor. A lenha que era nas caldeiras das máquinas a vapor, a lenha que era uma energia primária, numa caldeira de máquina a vapor, ela já se torna uma energia secundária, porque ela era colocada a lenha, esquentava a caldeira gerava um vapor e esse vapor gerava energia. Então ela se tornaria secundária, a lenha passaria a ser secundária. Domesticamente ali, quando ela faz o fogo ali, que aquece a panela de pressão, é energia primária. Só que para aquecer uma caldeira, ela seria energia secundária. Isso são energia primária e secundária. O petróleo, eu não pego o petróleo e tudo, pá, já vou queimar o petróleo. O petróleo ele vai ser trabalhado, refinado ele, para ele gerar um motor. Esse motor ele vai fazer explosões para gerar dentro de um motor. Sabia disso, né? Que o motor do carro ele explode. Os pistões que vão fazer o movimento do carro através das explosões. A cana-de-açúcar. Você pega a cana-de-açúcar, moe para retirar o álcool da cana-de-açúcar. Energia secundária. Na tela para vocês. E as energias convencionais? São as energias base da sociedade contemporânea, que é o petróleo, que nós falamos aí, o gás natural. O gás natural depois ele vai ser engarrafado para gerar energia, o carvão e a hidrelétrica. São as energias convencionais que a gente mais tem. Então, aqui fez uma característica, energia primária, que ela queima
diretamente, energia secundária, ela aquece a outra coisa que vai gerar, e convencional são feitos por recursos naturais ali, como petróleo, gás natural, o carvão também, o carvão mineral, tá? Não é o vegetal não, o carvão mineral, e a hidrelétrica. E agora quais são que podemos ter de energia alternativas? Que não estão não nisso, nem estão na primária, nem secundária, nem não são tão poluentes e elas podem ser utilizadas. Alternativa. O nome já te diz, é uma alternativa a um modo de energético decorrente dos últimos 2 séculos. Sua introdução diversifica a matriz de energia dos países, aumentando sua segurança e o seu desenvolvimento econômico e ambiental. Olha aí algumas energias alternativas. A energia solar. O sol, você paga alguma coisa para o sol? Não, ele pode gerar nas placas de energia, a energia solar. Energia eólica, o vento, é de graça. Ele pode gerar energia nessas máquinas eólicas. Aqui no Brasil tem um investimento muito grande em energia eólica, principalmente no Nordeste, que venta muito. Energia geotérmica, calor, pode gerar energia. Os vulcões são um exemplo dessa energia geotérmica. Maremotriz são energias geradas com a maré, energia do mar. As hidrelétricas, as biomassas, tudo isso são energias alternativas que estão sendo. Hoje, se vocês observarem as caminhonetes que estão saindo hoje, e os caminhões, eles têm um tipo de combustível chamado S10, que é o biocombustível. São biocombustíveis. Então, não se tem mais o diesel comum, se tem esse biocombustível do S10. Apesar dos investimentos em fontes alternativas, solar, eólica, geotérmica, mantém-se o combustível fóssil. Por que manter o combustível fóssil como a principal forma de obtenção de energia a nível mundial? Sabe por quê também? Nós temos uma pressão muito grande. Já pensou se a gente muda de uma hora para outra o modo de energia? O que seria do Oriente Médio, que está dentro de energia fóssil? Se sustentou a vida inteira com a venda de petróleo. Que não desenvolveu a agricultura, não desenvolveu a indústria. E eles persistem ainda nessa energia fóssil, que é utilizado muito. Hoje o carro que você usa é a gasolina, o barco que você está usando é a gasolina. O motor de luz da sua comunidade é a gasolina, ou a diesel. Energia fóssil. O biodiesel não, o S10 não, já não é mais fóssil. Mas e aí? Como é que nós estamos utilizando isso aí? O Brasil, na tela aí. Na tela de vocês. Já no Brasil, obtivemos que a matriz energética nacional é diversificada, tendo quase a metade dela proporcionada por fontes renováveis, como as hidrelétricas e as biomassas, o biodiesel. Vocês sabiam que o Brasil está dentro do exemplo de produção? As hidrelétricas, a hidrelétrica do Madeira, foram construídas 2 hidrelétricas aqui em Porto Velho. A hidrelétrica de Santo Antônio e a hidrelétrica de Jirau, que não foi construída na Cachoeira do Jirau, tá? Essas 2 hidrelétricas, elas são renováveis, porque o rio, ele vai ficar aí há milhares e milhares de anos passando. Não acontecer algo que destrua a sua nascente, ele vai continuar correndo, principalmente o Rio Madeira, que é um rio, que é um dos rios que tem a maior correnteza do mundo. E ele vai estar correndo, o Rio Madeira. Porém, nós temos aqui o impacto ambiental que isso causou. As alagações e tudo, os peixes que não conseguem mais subir como subiam antigamente, isso causa um impacto ambiental gravíssimo aí naquela região. O biodiesel. O Brasil utilizou
para o seu combustível biodiesel, ou seja, precisam ter grandes plantações também, de mamona, de cana-de-açúcar e tudo, para gerar o biodiesel, que é uma outra fonte de energia. Por isso que o álcool aqui no Brasil era para estar muito mais barato, não ser indexado. Agora começou a baratear, que tirou a indexação do valor do combustível ao valor do internacional. E aí começou a baratear o combustível aqui, que nós deixamos de ser indexado ao mercado internacional. Então, nós temos essas questões. Na tela para vocês. Olha aí, ó. Matriz energética do Brasil, presta atenção aí. Dê uma olhada aí nesse quadro. Dê uma analisada aí nesse quadro. 60% da matriz energética do Brasil está dentro da formação da hidrelétrica. Que o Brasil ele fez uma interligação nacional. Só não Roraima, que não está interligado nacionalmente ao setor energético. Só aqui em Porto Velho nós temos a hidrelétrica de Jirau, a hidrelétrica de Santo Antônio, a hidrelétrica de Samuel, e fora as pequenas hidrelétricas que geram energia, e 60% da energia gerada no Brasil é pela hidrelétrica. A energia eólica, esses aqui são dados de 2019, tá? Hoje pode ter alguma modificação nesses dados aqui, porque são dados de 2019. Mas a energia eólica, ela representa 8,8%. A biomassa, 8,4%. O gás natural, 7,6%. Nós temos automóveis movidos a gás. O petróleo, 5,1%. Carvão mineral, 2%. Solar fotovoltaica centralizada, 1,3%. Energia nuclear, 1,1%. Lá em Angra dos Reis nós temos energia nuclear sendo gerada. Outros fósseis, 0,1%. Elétrica, 0,1%. E importação de energia, 4,6%. Inclusive o Brasil, devido a falar para vocês que Roraima, lembra do estado de Roraima? O estado de Roraima ele é um estado que ele não produz energia, não está dentro do sistema nacional. Então ele comprava energia elétrica do país vizinho, que era a Venezuela. Só que devido à briga do governo com a Venezuela, tinha sido cortada. E agora, provavelmente, dentro de novos acordos com a Venezuela, vai voltar essa produção de energia. Ou seja, Roraima vai deixar de queimar combustível, que eles queimam muito óleo diesel, para fazer essa integração da energia através de hidrelétrica, através de Leão, passando através de Leão para alimentar Roraima. Mas o Brasil hoje ele é todo interligado aqui na questão da matriz energética. Todo interligado. Nós temos aí Santo Antônio, Jirau produzindo aqui, ele não produz para cá. A energia que é produzida aqui no Rio Madeira não fica aqui. Partes dela, desse tamanhozinho, fica aqui, mas ela é distribuída pelo Brasil. Ela sai na distribuição dela pelo Brasil. Isso é algo interessante, algo para nós analisarmos. E aí, o governo federal está lançando uma campanha de incentivo para que as casas sejam produtoras de energia através da energia solar. Inclusive eu estou fazendo um projeto de energia solar lá para casa. Na tela para vocês. Problemas do mundo contemporâneo. O que leva a esse problema? Fome, poluição, degradação ambiental, subnutrição, guerra, esgoto ao céu aberto, crescimento populacional, o ser humano sendo colocado em segundo plano.
acidentes ambientais, as malhas viárias que levam o progresso, mas também levam destruição, guerra. Como é que estão esses problemas do mundo contemporâneo? Desde que no fim do século passado, o mundo tomou ciência de que uma grande crise ambiental estava se armando no horizonte de nossa existência. Hoje há uma preocupação muito grande com essa crise ambiental. Hoje, o mundo para discutir a crise ambiental. Existe estudo recente que dizem que os países que vão poder vender para o mercado internacional serão os países que produzem de forma respeitosa à natureza. Porque nós temos a China, a Índia, os Estados Unidos, a União Europeia querendo comprar, mas hoje eles estão muito preocupados com a questão da produção de forma sustentável. As empresas hoje se assentam para analisar de que forma sustentável está sendo essa produção. Na tela. Praticamente todos os países buscam soluções para uma reversão nessa rota de colisão com a destruição do planeta em que nos encontramos no momento. E aí? Como nos encontramos? Antigamente a gente achava que a floresta era o pulmão do mundo. Hoje nós sabemos que ela está mais importante para o controle do clima, da chuva, de que propriamente para o pulmão do mundo. Algumas dessas ações globais foram as Conferências das Nações Unidas, em Estocolmo de 1972, no Rio em 92, em Joanesburgo em 2002, Conferência das Nações Unidas. Nós teremos outra aqui no Brasil, já marcada aqui no Brasil, e o palco dela será a Amazônia. A atual presidência articulou uma dessas conferências para acontecer aqui no Brasil. A Rio 20, ela dizia o seguinte: como as nações poderão fazer para defender a natureza? O que está sendo feito para a defesa da natureza? Até que ponto essas conferências elas estão realmente preocupadas na defesa do meio ambiente? Será que a produção capitalista ela é muito mais forte do que a produção ambiental? Ao longo de 3 décadas que se sucedem, a biodiversidade continuou a desaparecer. Biodiversidade. Nós falamos de biotecnologia ainda agora, na aula passada, e agora nós estamos falando de biodiversidade. A diversidade dessa biologia da espécie começou a desaparecer. As mudanças climáticas são sinais de sua força destruidora. E existe uma verdadeira erupção global de doenças emergentes e outras transmitidas por vetores. Nós estamos em pleno século XXI. Será que nós já conseguimos controlar a malária? Nós estamos em pleno século XXI. Qual é a relação da destruição ambiental com essa pandemia que nós tivemos? O Brasil voltando a foco da febre amarela. Essa erupção global, doenças surgindo. O que essas doenças que estão surgindo têm a ver com a destruição ambiental? A floresta, quando ela é destruída,
Quantas descobertas nós não poderíamos ter ali naquela floresta que serviria para curar doenças existentes hoje? No inseto, no animal, no vetor? Como está o estudo da malária? Será que nós chegaremos a uma vacina contra a malária? Pessoas, enquanto eu estou discutindo aqui, estão ali, aqui pertinho de nós, estudando sobre isso. Aqui na Amazônia, aqui em Porto Velho, estão estudando sobre a vacina para a malária. E como nós iremos chegar a isso? Como nós iremos conseguir isso? Isso é um desafio ambiental. Na tela. Além disso, a população mundial tornou-se majoritariamente urbana. E a pobreza do mundo aumentou. As pessoas saíram do campo, elas foram para a cidade. Ir para a cidade, fazer o quê? Eu sempre falo o seguinte: a mediação tecnológica ela é um projeto fabuloso por causa disso. A mediação tecnológica ela deixa o aluno no campo. Vocês estão aí, sem precisar sair da comunidade de vocês para fazer o ensino médio. Muitos dos colegas de vocês tiveram que sair da cidade. Muitos se deram bem, mas outros foram engolidos por esse sistema. Foram para a margem da sociedade e se perderam na margem da sociedade. Porque é cruel, esse mundo daqui da sociedade é cruel. Imagine você chegar aqui, não ter emprego, viver em regiões perigosas, viver em contato direto com a marginalidade. Como é que você vai conseguir sobreviver nessa sociedade? É complicado. Na tela. Essas são, em verdade, apenas algumas consequências das graves alterações que o ser humano tem provocado ao longo do planeta. Muitas outras se sucedem e correções precisam acontecer mais rapidamente que maior urgência recomendada. Mas não só os governos ou a ONU tomaram consciência da necessidade de mudanças urgentes nos nossos paradigmas de desenvolvimento. Todos nós precisamos tomar consciência disso daí. Quais são os paradigmas? O que é que nós precisamos mudar? As organizações, as ONGs, organizações não governamentais, participam do processo, dos princípios, cobrando mudanças por parte das empresas e do governo, como é o Greenpeace. Não sei se vocês conhecem o Greenpeace. Depois de 1992, elas mais e mais se engajaram num esforço mundial pela sustentabilidade. Porque o pessoal critica muito as ONGs, mas são essas ONGs que elas únicas que estão lutando para que projetos como aquele que passou no Congresso recentemente, como um marco temporal, não fosse passado, mas infelizmente a flexibilidade da ocupação de terras indígenas passaram. Hoje, muitas organizações não governamentais e a maioria dos governos e um grande número de companhias veem claramente que os assuntos ambientais estão intimamente ligados aos assuntos sociais e econômicos e que sua ação depende do futuro de nosso planeta. Bora apagar aqui. Olha aí. ONGs, governos, companhias, empresas estão percebendo isso. Que assuntos sociais e econômicos estão ligados a essas ações para que o futuro do planeta seja sustentado. É por isso que eu digo para vocês, muitas empresas hoje, elas estão ganhando o selo de produção sustentável. Porque elas estão preocupadas com essa produção sustentável. Hoje é a grande bandeira dentro das empresas mundiais, produção sustentável. E a nossa aula fica por aqui. Mas daqui a pouquinho nós vamos fazer a revisão dela e fazer a correção da atividade. Porque conhecer a história é também conhecer o ambiente onde nós vivemos e como nós devemos nos relacionar com ele. Até lá.